Saudações a todos, professor Fabão chegou. Na aula de hoje nós vamos praticar o conteúdo da aula anterior. Se você não assistiu a videoaula número 1, o card está aqui em cima. Vai lá, assista e depois volte para que nós possamos juntos estar fazendo esse exercício, ok? Roda a vinheta! Na nossa aula de hoje, nós vamos estar exercitando o conteúdo que nós aprendemos na aula anterior. Nós vamos estar vendo enumeração de elementos e propriedades dos conjuntos. Observe na tela. Eu tenho aqui, 1. Em cada caso, reescreva o conjunto dado enumerando os seus elementos. Esse primeiro exercício é de enumeração de elemento. Basta você pegar, primeiro você tem que identificar o nome do conjunto. Como nós já aprendemos, o conjunto ele é representado por uma letra maiúscula. Então, nesse caso aqui é P. Vou colocar aqui, P igual. Ele está pedindo enumeração. Então, eu vou botar, abrir aqui as chaves e vamos ver o que ele está dizendo aqui para a gente. Precisa ser pares maiores que 4 e menores que 10. Eu posso usar o 6 e posso usar o 8. Observe que eu coloquei aqui a vírgula separando e agora eu fechei as chaves. Então, eu tenho o elemento 6 e o elemento 8 dentro da propriedade que me foi pedida. Pares maiores que 4 e menores que 10. Exercício tranquilão, né, meu amor? Vamos para o nosso próximo exercício. Letra B. Eu tenho aqui, o meu conjunto é o conjunto H, onde eu tenho x pertencente aos naturais, tal que x é menor que 0. Eu preciso primeiro saber o que é um número natural. Então, relembrando aqui em cima, vou colocar aqui para você o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é formado 1, 2, 3. Vou botar aqui reticências. Fechei, ok? Então, ele começa no 0 e vai até o mais infinito. Primeira coisa que eu preciso compreender, esse conjunto H, os seus elementos precisam estar nesse conjunto dos naturais. Continuando agora, só que o x tem que ser menor que 0. Ou seja, ele quer um conjunto onde os seus elementos pertencem aos naturais e tem que ser menor que 0. Ora, se você observar esse conjunto aqui, existe algum número menor que 0 nesse conjunto? Não. Isso significa que o conjunto H é um conjunto vazio. Então, eu preciso saber representar um conjunto vazio. Então, como que eu faço para me representar esse conjunto aqui? Eu posso representar ele dessa forma. Ok? Duas chaves, sem nada dentro. Ou eu posso representá-lo assim também. Essas duas maneiras são as formas que eu tenho para representar o conjunto vazio. Na próxima aula, nós vamos trabalhar alguns tipos de conjunto. Nós vamos ver o conjunto vazio, vamos ver o conjunto finito, o conjunto infinito e vamos ver o conjunto unitário, ok? Vamos lá. O exercício agora, próximo aí é a letra C. Esse ele é um pouquinho mais elaborado, mas acompanhe na tela. Eu tenho um conjunto C, em que os seus elementos são formados pela seguinte propriedade. Leia comigo, x tal que x, x é uma fração. Então, eu já tenho que ter em mente, os elementos vai ser formado por fração. Então, eu preciso entender quem é o meu numerador e quem é o meu denominador. Seguindo, A e B são números inteiros. Lembrando, o que é um número inteiro? Vou botar aqui em cima para você. O número inteiro ele é representado por Z, onde ele começa no menos infinito, 0, 1, 2, e vai até o mais infinito. Então, os números inteiros os números naturais mais os números negativos. A junção desses dois grupos de números vai me dar o número inteiro, ok? Então, ele diz, que A e B pertencem aos inteiros, sendo que o A tem que ser diferente de B. Ou seja, quando você estiver montando a fração, o número que você botar em cima não pode ser o mesmo número que você botar embaixo, ok? E ainda tem um outro limitador aqui,
o A ele precisa ser maior que 1 e menor que 4. Só tem dois números que podem ser maior que 1 e menor que 4, né? É o 2 e o 3. Só tem esses dois números porque eu estou trabalhando no campo dos inteiros. Olha aqui em cima, ó. Só pode ser no campo dos inteiros, ok? Agora o B, ó. Da mesma forma, o meu B aqui, ó. Ele precisa ser maior que 1 e menor que 4. Então eu tenho aqui, ó, o 2 e o 3. Tranquilo? Já sei quem é o meu A, quem o A pode ser e já sei quem o B pode ser. Agora eu vou formar os meus elementos, ó. Eu vou colocar aqui, ó, C, ó. O que eu vou botar? Dentro desse conjunto eu vou botar os elementos que vai ser representado em forma de fração A sobre B. Então o A pode ser o 2 e o 3. Então eu vou começar com o 2, ó. O A eu vou botar aqui como 2. E agora o B eu vou botar como 3. Por que que eu não posso usar o 2, ó? Mesmo ele sendo aqui, ó, pertencente a B, ó, eu não posso usar ele porque, olha o que diz aqui, ó, A diferente de B. Tranquilo? Ó, agora eu vou botar o próximo elemento. O meu próximo elemento, já usei o 2, aqui, ó, esse eu já usei. Agora eu vou usar o 3, ó, vou usar esse 3 aqui. Então vai ficar 3. E quem que eu vou colocar embaixo? Ó? Eu posso botar esse ou esse. Só que, ó, o 3 vai ficar igual se eu usar. Então eu vou usar o 2 agora. Ok? Pronto, agora eu vou fechar aqui as chaves, ó. Então, o meu conjunto C, ele é formado por dois elementos. O primeiro elemento é 2 sobre 3 e o segundo elemento é 3 sobre 2. Tranquilo? Vamos ver agora o exercício 2. Observe na tela. Verifique se os conjuntos abaixo são iguais. Lembrando, como que eu vou saber se os conjuntos são iguais? Basta eu observar os elementos. Se eu tenho um conjunto A e o conjunto B, esses conjuntos são iguais se todos os elementos de A estiverem em B e todos os elementos de B estiverem em A. Então, para que eu possa estar resolvendo isso, eu preciso saber identificar quem são os elementos no conjunto, ok? Então, vamos para a tela. Ó, eu tenho aqui o elemento 5, ok? Agora aqui, ó, parece que é o 5, mas não é o 5. Aqui eu tenho um conjunto, ó. Essas chavezinhas, elas me indicam que eu tenho um conjunto aqui dentro desse outro conjunto. Então, esse cara aqui, ó, é um elemento, e esse cara aqui, ó, é outro elemento. E agora, por último, ó, eu tenho o meu terceiro elemento. Então, nesse conjunto A, eu tenho 3 elementos. E quando eu olho no conjunto B, ó, eu tenho apenas 2 elementos. Então, só isso já é suficiente para me poder descartar a possibilidade deles serem iguais. Tranquilo? Vamos partir para o 2 agora. Agora, no 2, eu não tenho um elemento. Eu tenho uma propriedade. Então, se eu não consigo interpretar essa propriedade, eu não vou conseguir resolver o exercício. Observe na tela que eu vou desenhar para você. Olha só. X pertence aos naturais. Essa barrinha significa tal que x é menor que zero. Então, ó, esse elemento ele precisa pertencer aos números naturais e ele precisa, ao mesmo tempo, ser menor que zero. Lembrando, quem são os números naturais? Novamente, ó, para você nunca mais esquecer, ó, os números naturais são aqueles números que começam no zero, aí vai 1, 2, 3, reticentes, até o mais infinito. Esse aqui são os números naturais. Então, ó, o que o C, ó, o conjunto C, ele é formado por quem? Pelos números naturais, desde que os números naturais sejam menor que zero. É a propriedade. Agora, olha para esse número natural aqui. Tem algum número negativo ali? Tem algum número menor que zero ali? Não tem. Então, isso significa que esse conjunto é um conjunto vazio. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer a simbologia do conjunto vazio. Então, ó, o conjunto vazio, ele pode ser representado dessa forma, né? Nós já aprendemos. Ou pode também ser representado dessa forma. Tranquilo? Então, ó, C vai ser igual a D? Perfeito. Eles são iguais. Tranquilo? Vamos lá. Próximo agora. Número 3.
O conjunto E é igual ao conjunto F? Novamente, vamos verificar quais são os elementos desse conjunto. Ó. Eu tenho aqui x pertencente a z, tal que x é menor que zero. Ó, é a mesma propriedade de cima, a única coisa de diferente é que ó, os elementos do de cima têm que pertencer aos naturais e os elementos do de baixo têm que pertencer aos inteiros. Eu coloquei aqui para vocês de azul o conjunto dos naturais. Vou colocar aqui agora de preto o conjunto dos inteiros. Ó. Os inteiros é representado pela letra Z. E quem são eles? Eles começam no menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, reticências, mais infinito. Então, o conjunto dos inteiros, ele vem daqui, ó, do menos infinito, e vai até onde? Ó? Vai até o mais infinito. Agora eu pergunto, existem números aqui que são negativos? Sim, né? Então, ó, aqui o que ele pede? Ele pede ó, menores que zero. E dentro desse conjunto dos inteiros, eu tenho números menores que zero? Tenho uma infinidade de números. Então, eu tenho elemento dentro do E. Agora, vamos ver quem é o F. Ó, olha aqui o F. Ó. O que é esse símbolozinho aqui? Se você respondeu vazio, é isso daí, meu aluno. Tá compreendendo o conteúdo, ó. Esse símbolo é do vazio. Então, significa que esse conjunto é vazio e esse conjunto aqui eu tenho um montão de elementos. Então, ó, isso aqui é diferente, ok? Vamos lá, continuando na tela agora. Eu tenho aqui G, que é formado... Olha só, atençãozinha agora, meu aluno, para tudo agora. Ó, isso aqui não é um conjunto vazio. Eu sei que isso aí dá um nó na cabeça. Eu sei como é que é. Mas agora eu vou desenhar para você não errar mais isso. Ó. Sabe por que isso aqui não é um conjunto vazio? Porque eu tenho ó, um cara dentro dele. Quando eu tenho esse símbolo aqui entre chaves, significa que isso aqui é um conjunto unitário com o conjunto vazio dentro dele. Eu sei que acontece isso. Mas é assim mesmo. Então, olha só, esse conjunto aqui, ele é um conjunto unitário. Agora, olha o H aqui, ó. Quem que está dentro do H aqui? Não tem ninguém. Então, significa que o H é um conjunto vazio. Aí eu te pergunto, o conjunto G é igual ao conjunto H? Não, é diferente, tá? Existem muitas questões de concurso que cobra esse tipo de conteúdo, justamente explorando o conjunto vazio. Por quê? Porque é um conteúdo meio chato de você compreender. Mas se você se atentar para isso, ó, apareceu a chavezinha aqui, ó, e o símbolo do vazio dentro, então isso aqui passa a ser um conjunto unitário, tá bom? Vamos agora para o nosso quinto e último. Agora que eu já te ensinei tudo, você vai acertar de primeira, né? Ó. Atençãozinha agora. Esse cara aqui, ó, é um elemento. Que elemento é esse aqui, ó? Ele é um elemento do conjunto I, só que ele é o conjunto vazio. Agora para cá, ó, esse cara aqui, quem ele é? Ele é um elemento do conjunto I, só que ele também é o conjunto vazio. Aí eu pergunto, quantos elementos eu tenho aqui dentro? Eu sei que a vontade de falar 2 é muito grande, mas não. Na verdade, eu só tenho um elemento. Qual é o elemento? O conjunto vazio. Agora, olha para o outro lado. E aqui eu tenho quantos elementos? Um elemento. Que elemento é esse? O conjunto vazio. Aí eu faço aquela pergunta muito difícil. O conjunto vazio é igual ao conjunto vazio? Verdadeiro. Então aqui, ó, é igual, tá? Para poder ficar melhor, para você ficar mais esclarecido, acompanha aí só a comparação que eu vou fazer para você. Olha só, imagine que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um conjunto A, que ele é formado por essa representação aqui, ó. 5 e 10 dividido para 2. Esse aqui é o meu conjunto A. Tranquilo? Agora eu tenho o conjunto B. E aí escrevendo A de novo, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Ó, agora eu tenho o conjunto B, que ele é formado por essa representação aqui, ó.
Agora, eu te pergunto, esses conjuntos são iguais? Quando você olha para o conjunto A, parece que tem dois elementos, mas na verdade não tem dois elementos, porque 5 é um elemento e 10 dividido para 2 é igual a 5 também. Só é uma outra maneira de representar o 5, igualzinho na parte de baixo. Ó. Eu tenho duas maneiras que eu estou representando o conjunto vazio, mas o elemento é um só, é o conjunto vazio. Igualmente aqui em cima, no A, o elemento é um só, é o 5. Agora, quando eu olho para o B, quem está no B? O 5, um elemento só. Então aqui, ó, eles são iguais. Deu para compreender, meu aluno? Então é isso daí. Se esse conteúdo tem te ajudado, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe e deixa o like, tá ok? Até a nossa próxima aula.